Oi, turma. Espero que estejam todos bem. Vamos dar sequência ao nosso PET 3, terceira semana do PET 3. Nós vamos falar das bacterioses. Bacterioses, doenças causadas por bactérias. Existem muitas doenças causadas por bactérias, é claro que não dá para falar de todas, né? Então, nós vamos comentar um pouquinho de algumas doenças para depois a gente comentar as questões, tá bom? Eu selecionei algumas que aparecem na apostila e mais uma ou outra que pode aparecer em questão de vestibular. Toda vez que nós falamos de doença, temos que lembrar que sintomas, tratamento, né? É muito específico, então às vezes os sintomas variam muito. Não quer dizer que a pessoa vá apresentar todos os sintomas citados ou que ela não possa apresentar um sintoma diferente. Medicamento varia de pessoa para pessoa, o que faz bem para um, de repente não faz bem para o outro. Um pode manifestar febre e o outro não ter. Então eu tentei colocar os sintomas mais comuns, tá bom? A primeira doença que nós temos aqui é a pneumonia bacteriana. Agente etiológico, eu tenho que lembrar que o agente etiológico é o causador da doença. Então, a bactéria é pneumococo, esse é o nome científico da bactéria que causa a pneumonia. Quando a pessoa adquire pneumonia, é através de gotículas de saliva, que podem sair no espirro, na fala, né, na tosse. Quando nós estamos falando, saem minúsculas gotículas de saliva. Tá certo que alguns falam e chove quem tá perto, né? Mas o normal são sair aí da nossa boca pequenas gotículas de saliva. Se a pessoa estiver contaminada, nessas gotículas de saliva vão sair bactérias, que são microscópicas, né, unicelulares, microscópicas, e vão contaminar outra pessoa. Na pneumonia é muito comum a tosse, a pessoa ter febre, como afeta o pulmão da pessoa principalmente, então costuma dar muita dor na região aqui torácica da pessoa, né? Para a profilaxia é a prevenção. Prevenção é evitar o contato com a pessoa doente, né? Tem a vacinação contra a pneumonia também, tratar o doente, porque se ele for tratado, é claro, ele vai ficar curado e não vai contaminar outras pessoas. Aqui tem uma ilustração mostrando, ó, o pulmão da pessoa. Então, nós temos aqui os alvéolos pulmonares, onde são feitas as trocas gasosas, cheias de pneumococo, que são as bactérias causadoras, então, da pneumonia. Aqui uma radiografia, então tá vendo que tá branco? Aonde está branco quer dizer que tem a infecção. Às vezes a gente acha que o preto, que é onde tem a infecção, não, é o branco. A região branca tá me indicando que esse pulmão está então contaminado. Aqui nós temos, olha, a representação de um pulmão normal. E aqui, olha, tá vendo que tá muito branco aqui essa região? Então, ela está representando uma pessoa com pneumonia. Depois, a outra doença que nós temos é a tuberculose. O agente etiológico, a bactéria que causa tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, é o nome científico, popularmente conhecido como bacilo de Koch. A transmissão também é através de gotículas de saliva, de espirro, da fala. Quando a pessoa, não é que conversou uma vez, eu tô doente, eu vou contaminar o outro. Se eu tiver um contato direto, sempre conversando com aquela pessoa, em um determinado momento a pessoa tiver com uma resistência mais baixa, ela pode contrair a doença. Essa bactéria também gosta de se instalar no pulmão, provoca febre, tosse, falta de apetite, por isso o emagrecimento. Conforme a doença vai avançando, acontece a hemoptise. A hemoptise, o que é isso? Expectoração de sangue, é liberar catarro com sangue. Então, quando a pessoa tosse, sai aquele catarro e junto com o catarro vai sair o sangue. Hoje em dia é uma doença que tem cura, a pessoa faz o tratamento geralmente feito pelo SUS, ela toma o medicamento certinho e ela fica curada. Antigamente essa doença não tinha cura, é muito comum das novelas de época, né? Eles colocarem uma pessoa doente, o tuberculoso. Então põe um lencinho branco, a pessoa tosse, aí mostra aquele sangue, né? Mas hoje em dia é uma doença, se tratada, ela tem cura. Geralmente uma média, vamos colocar aí de uns 6 meses de tratamento. Depende, claro, do estágio que está a doença. A pessoa
ela tem que evitar contato com as pessoas doentes, é claro, né? Que é a profilaxia, a prevenção. Tem que tratar a pessoa doente para que ela não possa contaminar outras pessoas. Geralmente, quando inicia o tratamento, já para de acontecer a transmissão para outras pessoas, né? A vacinação é muito importante, aquela BCG que nós tomamos, ela auxilia na tuberculose, né? Para que a pessoa não desenvolva tuberculose. BCG é aquela que todo mundo toma quando nasce, que inflama, né? Faz aquela marquinha. Aquela é a vacina BCG, que é muito importante. Aqui tá só representando, né? Está representando aqui uma pessoa, se ela está contaminada nas gotículas de saliva, sai a bactéria que vai entrar pelas vias aéreas da outra pessoa e depois vai se alojar no pulmão. Aqui eu coloquei alguns sintomas que são os sintomas que nós acabamos de falar. Depois, a próxima doença, hanseníase, é conhecida também como lepra. Hoje falamos mais hanseníase. Antigamente eles falavam muito dos leprosos. Na Bíblia citava muitos leprosos. O agente etiológico Mycobacterium leprae, popularmente chamado de bacilo de Hansen. O contágio é o mesmo da tuberculose. É um contato íntimo, assim, prolongado com pessoas, aí através das gotículas de saliva contaminada, pelo espirro, fala, tosse, vai contaminar outra pessoa. Vão desenvolver as pessoas contaminadas lesões na pele, manchas esbranquiçadas ou avermelhadas. Essas regiões, elas podem formar nódulos, a região pode ficar seca e a pessoa vai perdendo a sensibilidade. Começa nas extremidades dos dedos, nas regiões das manchas, na região dos olhos. Se não tratar, a pessoa vai cada vez mais perdendo a sensibilidade. A média do tratamento é de 6 meses a 1 ano. Antigamente não tinha tratamento, então os leprosos, eles falavam, perdeu uma orelha, perdeu uma perna, porque conforme a doença vai evoluindo, se não for tratada, vão surgindo feridas, e às vezes eles tinham que cortar partes do corpo, porque ia fazendo a ferida, necrosando o tecido, dava mau cheiro e às vezes eles acabavam tendo que cortar, né? A profilaxia, a prevenção, tratamento dos doentes. E o tratamento, então, ele existe, hoje em dia a pessoa fica curada. Aqui são algumas manchas que podem aparecer, elas vão se espalhando pelo corpo, se não tratar, aí sim vai acontecer a perda da sensibilidade e podem essas manchas evoluir para a formação de nódulos, para a formação de feridas. A próxima doença, a difteria, a bactéria que causa Corynebacterium diphtheriae. Por gotículas, tá vendo? A maior parte são gotículas de saliva contaminada, né? Que vai ser eliminado na tosse, no espirro e na fala. A pessoa contaminada, ela vai apresentar tosse, febre, geralmente a maioria das bactérias, não vamos falar todas, mas é muito comum nas bacterioses, né? Doenças causadas por bactérias, a pessoa ter febre, geralmente febres mais altas, né? A pessoa pode ter dificuldade respiratória, um mal-estar, uma rouquidão, mas existe a vacina hoje em dia, então a profilaxia. Evitar o contato com a pessoa doente por causa da transmissão ser através dessas gotículas de saliva, tratar o doente, claro que é muito importante, e a vacinação. Aqui, olha, tá só mostrando, tá vendo? Feridas que são formadas, ó, na boca da pessoa, pode formar também feridas no nariz, ficam regiões cheias de pus. Então, aqui é a garganta, né? Garganta, o braço, tá vendo? Na boca, no nariz. Então, vão aparecer regiões que ficam cheias de pus. Depois, o próximo, a coqueluche, também conhecida como tosse comprida. O agente etiológico, nome da bactéria, Bordetella pertussis. Também, olha, novamente, gotículas de saliva eliminadas pela tosse, espirro e fala. São tosses espasmódicas, eles falam que parece uma tosse de cachorro, dá febre também. Aí parece aquela tosse comprida, que é a tosse de cachorro, né? Tratar o doente é importante, existe a vacina hoje em dia. E evitar o contato por causa da forma de contaminação. Aqui tá só mostrando que pode ter coriza, né? A tosse parece um silvo, né? É uma tosse comprida. Parece que a pessoa não é aquela tosse, não, sabe? Um negócio assim comprido. Então,
Hoje em dia tem menos casos de coqueluche devido à vacinação. O tétano é a bactéria Clostridium tetani. A contaminação acontece nos ferimentos. Se tem algo enferrujado, ali pode ter a bactéria. Ao penetrar na pele, essa bactéria penetra, o prego, por exemplo, entrou ali enferrujado na pele. Se ele tiver com a bactéria cai na corrente sanguínea e ela vai liberar uma toxina. Essa toxina vai agir no sistema nervoso da pessoa. E aí tem os espasmos musculares, que a pessoa começa a se contrair, né? Se contorcer, dá febre, costuma dar febre, dor de cabeça forte. A pessoa pode ter dificuldades para respirar. Por isso que a profilaxia é cuidar do ferimento, tem que tomar a vacina. Dependendo do ferimento, faz tempo que tomou a vacina, tem que tomar a antitetânica. Tem muita gente que tem medo. Até a mulher, se ela vai fazer uma cesárea, ela toma o reforço lá da antitetânica, porque vai usar, né, os equipamentos para cortar lá a pessoa, para tirar a criança, claro. Então, tem que tomar antitetânica. Hoje em dia não é comum você ver falar que uma pessoa faleceu de tétano, mas nós já tivemos, inclusive, aí na escola, aluno que faleceu de tétano, machucou o dedo no portão, não falou nada, fez um ferimento lá, lavou a mão, não falou nada, de repente começou a inflamar, dor de cabeça. A mãe levou o menino, primeiro colegial, para o hospital, a dor de cabeça persistiu, eles internaram, a toxina que é produzida pela bactéria já tinha se espalhado pelo corpo, ele foi encaminhado para o hospital de Alfenas. Chegando lá, ele teve uma parada cardiorrespiratória e com 15 anos ele faleceu de tétano. Então, é muito importante deixar a carteirinha de vacinação em dia. Não pode ter medo. Uma agulhada, amor de medo de agulha, é uma agulhada que salva a vida. Tem que ter muito cuidado. É uma doença muito perigosa. Aqui estou só representando, então, um prego enferrujado. Aí esse prego entrou no pé, aqui a gente tem a proliferação das bactérias, elas vão produzir toxina e vão se espalhar por todo o corpo da pessoa. Depois do lado, alguns sintomas também. A cólera, ela é provocada pela bactéria Vibrio cholerae, quando a pessoa ingere água ou alimento contaminado por fezes de doente. Como costuma dar uma diarreia, na diarreia eu elimino bactérias. Essas bactérias, elas vão contaminar água, alimento, e aí se uma outra pessoa ingerir um alimento contaminado, uma água contaminada com essas fezes, né, foi mal lavado, por exemplo, uma fruta mal lavada, alguma coisa assim, que você não sabe de onde veio, vai para o seu intestino essa bactéria e você vai desenvolver a doença. Então, costuma dar vômito, diarreia, dor abdominal, cólica intestinal, a febre. Como dá uma diarreia forte, a pessoa pode desidratar, então é muito importante a pessoa, quando está com diarreia, se hidratar muito bem, porque ela está perdendo muito líquido, ela tem que repor esse líquido que ela está perdendo. A profilaxia, o saneamento, né? Básico, saneamento ambiental, tratar o doente, ter cuidado com o preparo dos alimentos, lavar muito bem frutas e verduras, né? A higiene pessoal, beber água fervida, tratada, né? Isso é muito importante. Aqui a bactéria, uma representação da bactéria, e aqui mostrando, então, a bactéria vai entrar no organismo e ela vai para o intestino da pessoa. Ela se aloja no intestino, provocando, então, um mau funcionamento intestinal. A meningite é a bactéria que causa meningococo, por gotículas também de saliva eliminadas pela tosse, espirro, fala. Essa bactéria ela vai atingir o sistema nervoso da pessoa. Então, é uma inflamação que acontece na meninge, que envolve o sistema nervoso. Vai provocar cefaleia, dor de cabeça muito forte, costuma provocar um enrijecimento aqui da nuca, a nuca da pessoa fica dura, febre, convulsão, ela começa a ter convulsão, pode ter hemorragias na pele também, mas o principal é o enrijecimento da nuca,
dor de cabeça forte e a febre alta. Então, uma meninge, aqui tem uma representação. Meninge normal, essa primeira aqui, ó, esse risquinho vermelho que está aqui no meio, ó. E embaixo, tá vendo essa parte rosada, ó, ela está mais grossa, porque ela está inflamada. E aqui, olha, nessa outra imagem, é uma imagem mesmo da região lá do sistema nervoso, ó, do cérebro. Ó o pus, essa parte toda amarela aqui, ó, eu já vou apagar aqui o vermelho. Essa parte que está amarelo é o pus que é formado. Então, a meningite é extremamente grave, pode deixar sequelas. Conheço pessoas que tiveram meningite quando criança, hoje tem vacina, mas, são vários tipos, tem vacina, né, para vários tipos, mas uma que ficou com sequela na parte da coordenação motora fina, de realizar traços, essas coisas, e tem uma que perdeu a audição por conta da meningite. Então, é uma doença muito séria. A próxima doença é a leptospirose, o agente etiológico Leptospira interrogans, é aquela que é transmitida, causada, né? O contágio dela acontece quando a pessoa ingere a água ou alimento contaminado com a urina de algum animal que estava contaminado. É muito comum um rato, pode ser rato, cão, gato, outro animal, mas é muito comum a urina do rato ter a presença da bactéria. Aí, às vezes tem uma enchente, a pessoa vai nadar naquela água, ou então algum rio ali perto que é cheio de esgoto, tem rato, a água pode estar com a urina do rato que tinha bactéria e aí a pessoa acaba adquirindo. Dá febre alta, dor no corpo, nas articulações. A febre alta vai provocar o calafrio na pessoa. Se a pessoa não tratar, ela vai começar a ter complicações no funcionamento do fígado e do rim. E aí pode acabar levando a pessoa à morte. Então tem que a profilaxia evitar o contato com essas águas desconhecidas, né? Porque as crianças, é muito comum em região principalmente de baixa infraestrutura, você vê aquele tanto de criança nadando e de repente ali perto aquele esgoto sendo jogado. Então pode ter algum ser ali, uma bactéria, um micro-organismo, não só a da leptospirose, né? Mas algum ser que possa vir a provocar alguma doença nessas crianças. Aqui é a representação do rato e de alguns sintomas que nós falamos. A próxima é a gonorreia, causada pela bactéria Neisseria gonorrheae. Essa é uma doença sexualmente transmissível. Então, se a pessoa tiver relação sexual sem o uso de preservativo e um tiver contaminado, vai passar para o outro, vai formar algumas feridas nas regiões genitais, costuma dar dor, na hora que vai urinar arde, pode sair pus também. Tanto no homem quanto na mulher pode sair pus, sai uma secreção amarelada e sai o pus. Então, para prevenir a gonorreia, é o uso de camisinha, né? Uso de preservativo nas relações sexuais. Outra coisa, se a mulher estiver grávida, a criança pode nascer com sequela, com feridas, má formação, é extremamente perigoso. Aqui eu coloquei uma imagem só mostrando algumas feridas, né, que vão ser formadas. Essas são poucas, né? As feridas vão se espalhando por todo o órgão genital, pode dar no olho também, em outras regiões do corpo, e os órgãos genitais, a vagina, o pênis, encher dessas feridas, pode acontecer, tá bom? Tem outras fotos, né? Mas são mais feias, eu não quis colocar, mas essa é uma doença sexualmente transmissível. A próxima, a febre maculosa, o nome da bactéria, né? Que é o agente etiológico, Rickettsia rickettsii. É aquela do carrapato estrela, né? O carrapato pica a pessoa e transmite a bactéria. Essa bactéria, ela cai na corrente sanguínea, provoca dor de cabeça, febre alta. Então, maculose vem de máculas, que são manchas que vão aparecer pelo corpo da pessoa. A pessoa tem que tratar. É muito importante fazer o tratamento para evitar, tem que evitar o contato, para prevenir o contato com a pessoa, o contato com o carrapato. Se é uma região que tem incidência de carrapato, usar a calça comprida, olhar se não tem nenhum carrapato subindo na roupa, né? É muito importante.
porque senão é muito perigoso, é uma doença que pode matar? Pode matar sim. Todas essas doenças, as doenças umas são mais graves, outras um pouco menos, mas as doenças têm que ser tratadas. Qualquer sintoma que a pessoa tem, ela deve procurar um médico para ver, diagnosticar. Ah, é uma coisa simples? Que bom. Tem gente que vai ao médico e fala, gastei dinheiro à toa, não tinha nada, ou esperei na fila à toa, não tinha nada, que bom. A gente vai no médico esperando não ter nada mesmo, né? E não ir para receber uma má notícia, né? Um diagnóstico ruim. E os médicos estão aí porque eles entendem, é claro, e sabem o medicamento que cada um deve tomar. Então é muito importante tratar as doenças pelo período correto, né? Tudo certinho. Depois, aqui é uma imagem do carrapato estrela e as manchas que podem aparecer no corpo da pessoa, né? E essas manchas podem ir aumentando com a evolução da doença. Depois, a próxima é o botulismo, causado pela bactéria Clostridium botulinum. Essa bactéria, ela está presente em alimentos contaminados. Então, transmitida por alimentos contaminados, a bactéria produz uma toxina que atinge o sistema nervoso. Então, essa bactéria vai liberar uma toxina que vai contaminar o alimento, ou a pessoa vai ingerir o alimento com a bactéria. Ao entrar no organismo, a bactéria libera essa toxina vai para o sistema nervoso da pessoa. A pessoa começa a ter vômito, né, dá fraqueza, náuseas, começa a tremer, os músculos, né, eles vão perdendo o reflexo ali, a pessoa vai perdendo o reflexo e os músculos, eles vão paralisando. Os músculos paralisando, o músculo respiratório que nós temos aqui, pode acontecer o quê? Paralisia do músculo respiratório. E aí dá uma parada respiratória na pessoa, levando a pessoa a óbito. Então é extremamente perigoso. Então não deve, profilaxia, consumir alimentos de boa qualidade. Não consumir alimentos que tenham cheiro estranho. Enlatados, que às vezes a lata está estufada, não deve comer, porque se está estufado, a lata não está normal, é porque aconteceu ali dentro a produção de alguma coisa, pode ter ação de bactérias, então é extremamente perigoso. Olha as manchas, as feridas que formam na perna da pessoa, então tem que ter muito cuidado. Os alimentos têm que ser muito bem conservados. Na dúvida, eu acho que tá bom, acho não serve. Eu sempre digo isso, né? O acho não serve, melhor ter certeza, né? Às vezes um alimento, é um restinho que estava ali, se você descartar, é melhor para não correr riscos, né? Então tem que ter muito cuidado com o alimento que vai ser ingerido. Depois, aqui na apostila de vocês vai falar um pouquinho sobre os antibióticos. Os antibióticos, eles foram descobertos, o primeiro antibiótico por Alexander Fleming, em 1928, ele estava fazendo experimento com fungo. Então, ele deixou algumas placas ali com fungo para ver a reprodução. Só que aí, o que aconteceu? Ele colocou colocou as bactérias na plaquinha para ver reprodução, proliferação de bactérias. Só que isso ficou ali um determinado tempo e apareceram fungos. E aonde apareceu o fungo, a bactéria parou de crescer, foi morrendo a bactéria. Aí ele achou estranho e ele pensou o seguinte: se as bactérias não estão proliferando, é porque o fungo está produzindo alguma coisa que está matando a bactéria. Aí, depois de tempos, eles descobriram, então, que o fungo produzia uma substância, um antibiótico, que matava as bactérias. O nome do fungo Penicillium notatum, ele produzia, o antibiótico ficou chamado como penicilina. Por muito tempo se usou a penicilina no combate de doenças causadas por bactérias. Existem antibióticos com ação bactericida, que vão matar as bactérias, e existem antibióticos com ação bacteriostática, que são os antibióticos que impedem a multiplicação das bactérias. Aí depende do caso para o médico saber qual medicamento vai usar. Os antibióticos, eles têm ação contra bactérias, porque as bactérias têm célula. Então, eles destroem a célula da bactéria, matando a bactéria. Não tem ação sobre o vírus, porque o vírus não tem célula. Dependendo do sintoma que a virose desenvolva na pessoa, pode ser que o médico tenha sim que entrar com antibiótico. O antibiograma, uma outra coisa, antigamente se usava muito antibiótico, mas aí muitas pessoas estavam adquirindo resistência aos antibióticos, porque o antibiótico, o que ele faz? Ele vai, se você tomar em excesso,
ele mata bactérias, até bactérias que não precisa, por exemplo, bactérias da flora intestinal, que ajudam no funcionamento do intestino, e ele vai selecionando as bactérias que são mais resistentes. Chega uma hora que essas bactérias que foram selecionadas, as mais resistentes, vão se multiplicar, o antibiótico não tem efeito sobre essas bactérias. Então, por isso, hoje em dia, tem lei para vender antibiótico só com prescrição médica. Tem que ter a receita para comprar antibiótico, que era muito comum. Antigamente falava assim, tossia, principalmente amoxicilina e azitromicina. Espirrou, amoxicilina. Ah, tô com dorzinha de garganta, amoxicilina. Ah, não sei, eu acho que vai me dar dor de cabeça, amoxicilina. Para tudo se tomava amoxicilina, azitromicina, né, que são os antibióticos mais conhecidos. Então, isso não é bom. Por isso que hoje em dia a venda de antibióticos é com receita médica. Existe o antibiograma, que é um método, né, que é feito para determinar que antibiótico a pessoa tem que tomar. Então, eles pegam uma placa, nessa placa eles colocam colônias de bactéria ali, as bactérias, né, colocou bactéria, aí eles pegam, é como se fossem papeizinhos, né, e vão colocar ali com um pouco de antibiótico, por exemplo, antibiótico A, B, C, D, e eles vão observar. Se ficar assim, ó, branquinho em volta, quer dizer que não cresceu bactéria. Esse é bom, ele está impedindo a proliferação da bactéria. Esse vem em segundo lugar, ó, por quê? Impediu também, ele tem uma eficiência também, está impedindo a proliferação de bactéria, mas o A ainda é melhor, porque tá vendo que ele o branco em volta tá maior, agora os outros B, C, E e F já não impediu, pode ver que em volta continua colorido aqui meio de amarelo, marrom aqui, quer dizer que a proliferação da bactéria tá melhor, continua intensa. Então, quanto maior o espaço branco em volta dessa letra, quer dizer que melhor é o antibiótico, porque não tá deixando a bactéria se multiplicar. Aqui nós temos, então, as questões dessa semana, ó. Tá falando que um bioquímico realizou a análise de uma amostra de secreção que foi colhida de uma lesão da garganta de uma criança onde tinha uma placa branco-amarelada. O exame revelou a presença de uma bactéria que provoca difteria. Aí o bioquímico sabe que essa doença pode ser evitada, profilaxia da difteria. Fosse vacinada? Isso, difteria tem vacina, então é só vacinar para evitar a doença. Tomar soro não tem nada a ver com a prevenção da doença. Aprendesse a escovar os dentes, escovar dentes tem nada a ver. Fosse protegida contra picada de inseto, não é transmitida por picada de inseto. Nenhuma das doenças que nós falamos vai ser transmitida por picada de um inseto, a não ser do carrapato, mas carrapato não é classificado como inseto, né? Lá da febre maculosa, não é inseto. Então, a resposta da número 1, a vacina, né? A número 2, está falando aqui das bactérias presentes na placa dentária, podem, como parte de seu metabolismo, a bactéria pode produzir substância capaz de desmineralizar a região do esmalte em que se encontra, facilitando a penetração da bactéria e aí a formação da cárie. Aí depois vem assim, um osso de galinha, se você pode ficar flexível, ou a casca de um ovo, se você colocar no vinagre. Pega 2 copos, um com água, um com vinagre. Minha filha fez essa experiência esses dias, que eu joguei fora, que eu não sabia que ia aparecer, olha para ver. Coloca a casca do ovo na água e no vinagre. Com água, o que vai acontecer? A casca de ovo fica normal, né? E depois de alguns dias, a do vinagre, ela começa a desmanchar, fica mole e vai desmanchando. Aí, com base nos fatos anteriores e em seus conhecimentos, é possível afirmar, exceto, as bactérias podem causar patologias as quais podemos adotar medidas profiláticas, certo? A bactéria pode causar doença, mas a gente pode tomar medidas de prevenção. Medidas profiláticas são medidas de prevenção. As bactérias utilizam sais minerais retirados do dente para a síntese de sua parede. A parede celular da bactéria não é formada de mineral, de sais minerais, é formada de proteína, de açúcar. Então, isso está errado. Então, a resposta é a letra B. Aqui eu esqueci de dar o espaço. A letra C.
O vinagre utilizado na flexibilização do osso e a remoção da casca do ovo pode ser produzido pelo metabolismo de determinadas bactérias? Sim, lá no começo fala que o metabolismo da bactéria pode produzir substâncias capazes de desmineralizar a região do esmalte. Então, essa é verdade, foi mencionado isso no texto. A letra D. Carboidratos podem ser utilizados pelas bactérias das placas dentárias para a produção das substâncias desmineralizadoras. Isso é verdade, o excesso de açúcar é usado pela bactéria para a bactéria conseguir fazer esse processo de desmineralização. Por isso que os dentistas falam, não exagerem no doce. Comer o doce, o correto é escovar os dentes, né? E não ficar exagerando no doce. Então, a incorreta é a letra B. Aqui a número 3 deu uma placa, né? Que é aquela placa que nós acabamos de falar. E aí tá falando assim, analisando essa placa, que antibiótico você receitaria para o paciente? Justifique sua resposta. Gente, a letra A, o antibiótico A, porque em volta, ó, o branco tá maior, quer dizer que ali em volta não tem proliferação da bactéria. É o A que está impedindo a reprodução da bactéria, né? Aí vocês vão falar com as palavras de vocês. A questão número 4 está falando sobre a tuberculose, né? E aí vem assim, qual o principal agente causador da tuberculose humana? O agente etiológico, Mycobacterium tuberculosis. Como essa doença é comumente transmitida? Através das gotículas de saliva, que são eliminadas por tosse, espirro, fala. Explique por que a eficiência das drogas usadas contra a tuberculose está diminuindo. Nesse caso, as bactérias costumam sofrer mutações. Então, está diminuindo a eficiência que está falando aí no texto, né? A eficiência dos medicamentos contra a tuberculose, porque as bactérias estão sofrendo mutações. Mutações são alterações genéticas, né? Que vão fazendo com que essas bactérias sejam diferentes e aí sim fiquem resistentes, né, aos antibióticos. E uma outra coisa, o uso indiscriminado de antibiótico acaba selecionando as bactérias que são mais resistentes. Então tem que ter muito cuidado com o uso indiscriminado. Então aqui pode falar da mutação que as bactérias sofrem e da seleção que é feita pelo uso indiscriminado dos antibióticos. Vocês vão falar com as palavras de vocês. Depois, esse gráfico está mostrando o número de bactérias ao longo do tempo, né? Aí está assim, ó, o ponto X. O ponto X é o ponto aqui, então esse ponto, mas agora eu fiz torto demais. Esse ponto X aqui é o ponto aonde a pessoa foi submetida ao uso de um antibiótico. Então, vinha alto, tomou o antibiótico, baixou no ponto B. Então, o que aconteceu no ponto B? Diminuiu o número de bactérias por causa do uso do antibiótico. O antibiótico matou bactéria aí. Então, diminuiu no ponto B, só que não zerou. Aí tá falando assim, explique o padrão observado em C, D e E. Aí o que acontece? Ó, em C começou a subir, em D e E depois estabilizou. Então, o que aconteceu? Desenvolvimento de bactérias resistentes. O antibiótico matou as bactérias selecionou, né? Sobraram só as resistentes e essas bactérias depois elas se desenvolveram. As bactérias resistentes, então, elas acabaram se desenvolvendo. E depois um aluno afirmou que as bactérias presentes na fase E seriam diferentes da maioria das bactérias presentes na fase A. Se você concorda, justifique. Sim, porque elas podem ter sofrido mutações, são as bactérias resistentes que sobreviveram, porque as que não tinham resistência morreram quando foi administrado o antibiótico lá no ponto X. Aí vocês vão responder com as palavras de vocês. E a última questão está falando qual a principal diferença entre bactérias e árqueas. Vocês vão falar também com as palavras de vocês. Nós temos as bactérias, que são seres muito simples, assim como as árqueas, mas as árqueas são seres, né,
procariontes também, mas seres que vivem em regiões inóspitas, né? Regiões aonde são difícil a existência de vida, né? Regiões salgadas, regiões pantanosas. Semana passada que nós falamos um pouquinho a respeito das árqueas, né? Então elas conseguem viver em regiões extremas, aonde não existiria vida, né? Então essa seria uma diferença em relação às bactérias. Mas aí vocês vão formular com as palavras de vocês. Esse assunto, gente, é muito extenso, tem muito mais doença, né? Não dá para detalhar demais, mas eu espero pelo menos ter clareado um pouquinho, né, o que são bactérias. Às vezes quando você vai no médico, o médico fala, uma febre até abaixo de 38, geralmente é alguma virose que a pessoa está, geralmente, não vamos, né, podemos generalizar. Acima de 38 é muito comum ser uma infecção bacteriana, não é regra, mas é mais comum ser uma infecção bacteriana, então até isso é observado, que as doenças causadas por bactérias, é comum elas causarem febre alta. Então a gente tem que sempre ter atenção. Qualquer coisa que apareça no nosso corpo de diferente, que seja uma febre, uma mancha, uma dor forte, tem que ser investigado. Investigado para que, se Deus quiser, não seja nada, né? Nada de grave. Mas é importante, sim, ficar atento aos sinais que o nosso corpo dá, né? Então, espero ter ajudado pelo menos um pouquinho. Formem respostas com as palavras de vocês, tá? Não deixem de responder os formulários, tá bom? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima explicação. Tchau!